Crescer profissionalmente vai ser desconfortável. Mas não é porque você não é capaz, não. É porque você ainda não se reconhece naquele novo lugar. E até isso acontecer, tem algumas ciladas. E é por isso que eu te convido a ficar comigo hoje no Café com a Líder, nessa segunda-feira abençoada, pós-Dia das Mães. Mas antes de tudo, antes da gente falar sobre identidade, liderança, crescimento profissional, a gente precisa entregar a nossa vida e a nossa semana ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o dono de tudo. Ele sustenta o universo com a mão. Inclusive, peço desculpas pelo atraso no início da nossa live, mas eu estava numa missa. Meu primeiro expediente hoje foi com Jesus. Então, vamos fechar os nossos olhos e entregar a nossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Muitas de nós, como líderes, nós já passamos por essa situação de que isso aqui não sou eu. Da gente estar num novo lugar, num lugar de crescimento, num lugar de avanço profissional, num lugar de muita responsabilidade. E quando a gente chega nesse novo nível de responsabilidade, a gente olha para o lado, olha para o outro e a gente sente aquela insegurança. A gente sente aquelas mensagens, aqueles pensamentos sabotadores vêm à nossa mente do tipo, isso não sou eu não sou tão natural aqui, eu não pertenço a esse lugar, eu não deveria estar nesse lugar, eu sou uma fraude, síndrome da impostora, chicoteando o juízo da gente. E muitas de nós, muitas líderes, interpretam isso como uma insegurança, falta de confiança, falta de preparo e até uma inadequação. Chegam à conclusão de que realmente não é o seu lugar. Só que, gente, para tudo que você está fazendo aí agora, essa não é a interpretação correta. Essa não é a interpretação correta. Essa sensação que a gente tem, esse desconforto inicial naquele novo lugar de liderança e de responsabilidade, não é um sinal de erro, tá? É um sinal de transição. Transição. E a transição gera na gente essa sensação de borboletas no estômago, tá? Essa sensação de falta de encaixe. É como se eu ainda não estivesse encaixada nessa realidade. Mas calma, não é que você não está preparada para estar aí. É uma transição e você precisa se acostumar com ela. Quando a gente muda de nível, quando a gente muda de realidade, de estrutura, de situação, aquela identidade antiga não atende a esse novo papel. Só que ao mesmo tempo, a nova identidade que a gente precisa para se sentir confiante, constante naquele lugar, ela ainda não está criada porque ainda não deu tempo de criar. Porque, como eu disse, estamos numa transição, tá? Então, quando a gente entra como líder, como mulher, num espaço de desconforto, a gente fica aquele limbo, né? Você já não é quem você era. Olha aí, Brenda falando, compartilhando aí. Põe borboletas nisso. Pois é, Brenda, é um tema extremamente importante para todas nós, por isso que eu trouxe hoje aqui no Café com a Líder. Você entra em um espaço de desconforto, porque você já não é quem você era, né? Mas você ainda não se sente como aquela identidade de quem você precisa ser. Você está numa transição. Só que, sabe qual é o grande problema disso tudo? A maioria de nós, diante de um desconforto como esse, volta para o que é confortável. A maioria de nós volta para o que domina, começa a se sabotar, volta para o que sabe fazer. Quantas pessoas você conhece que elas dão voos de galinha? Já ouviu falar no conceito voos de galinha? É aquela pessoa que você pensa que agora vai, que você enxerga muito potencial nela. É aquela pessoa que é boa, que tem energia, que tem estrutura, tem conteúdo, tem substância, que quer. Mas ela não consegue
alçar novos voos, porque quando você dá uma chance para ela, quando ela se permite viver aquilo ali, ela faz alguma coisa e se sabota e volta para o que era antes, ou nem chega a querer assumir aquela responsabilidade que ela tá tão insegura que não quer nem assumir aquela responsabilidade. Gente, não é falta de capacidade. Não é falta de capacidade. É preparo mental, é construção de identidade e liderança, que faz com que você dê certo nesse novo papel, nesse novo patamar, tá? Então, qual a diferença entre as líderes que travam e retroagem, das líderes que evoluem e continuam avançando? Elas ficam, elas permanecem mesmo no desconforto, mesmo sem ter domínio total do que estão fazendo, mesmo sem se sentirem naturais, sabe? Sabe aquela pessoa que como se tivesse confortável ali, essa mulher nasceu para essa posição. Não necessariamente. Tem gente que só quer pisar em terreno sólido, estruturado, em que ela tá dominando ali, porque ela não gosta do desconforto de ser uma iniciante. Ela não gosta da insegurança de eventualmente errar em algo. E todo o processo de aprendizado envolve erro. Então, quando a gente evolui um pouquinho e a gente não se sente muito confortável, a gente sente que esse ainda não é o nosso papel, ao invés da gente ficar até se sentir confortável, sabe o que é que muitas de nós fazem? Se sabotam e retroagem, e perde uma grande oportunidade de crescimento. Luísa tá falando, concordo. E é para concordar mesmo, Luísa, porque eu vejo isso acontecendo todo dia com mulheres muito talentosas. Muito talentosas. E eu falo muito isso com minhas alunas na mentoria. Sobre essa necessidade que a gente precisa de ter de ir. Mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem estar tudo certo, mesmo sem estar tudo pronto, tudo redondo. Mas eu não me enxergo nesse lugar. Calma, é transição. Você vai conseguir se enxergar nesse lugar se você ficar tempo suficiente nesse lugar para fazer com que sua mente construa a sua nova identidade de liderança. Por que vocês conhecem pessoas que dão saltos muito grandes na carreira? E no instante executam, porque são pessoas que se sentem confortáveis no desconforto. Ai, Raiz, é que essa cultura de alta performance adoece as pessoas. Minha filha, sabe o que adoece também as pessoas? A cultura da mediocridade. A cultura da mediocridade também adoece as pessoas. Seja corajosa e forte, confie no Senhor. Hoje mesmo, eu atrasei aqui que eu estava assistindo uma missa e o padre na homilia estava falando exatamente isso. E foi Jesus que me fez ficar nessa missa, porque eu na hora, eu bem abestalhada, como eu sou, e eu peço perdão a Deus, porque eu sou muitas vezes abestalhada, eu disse, não vou atrasar minha live não. Eu tenho um compromisso aqui, eu vou perder a missa hoje, porque a missa mudou de horário, antes era às 7, hoje foi 7h30. Eu disse, não, vou ficar na missa. Jesus foi entrando no meu juízo e eu fiquei, bestalhada e errar. E lá na missa o padre falou justamente isso. Na vida haverá tribulações, né? E a gente tem que fazer como São Paulo. Vamos ser atribulados, sim. Mas não vamos ser angustiados. Não vamos ser desprovidos de esperança. A gente não pode viver numa bolha, num aquário, onde só tem comida fácil, luz fácil, tudo fácil. Não, a gente vai viver nesse mundo. O céu não é na terra não, meu amigo. O céu é no céu. Aqui é vale de lágrimas. Vamos ter que tomar risco, vamos ter que nos desafiar, vamos ter que ficar em condições, em situações desconfortáveis. Mas tá doendo, mas eu tô insegura. Se acostume com isso. Lide e agindo, entrando em movimento. Não vamos ser covardes.
Não vamos ser covardes, porque se a gente for covarde, a gente não consegue desempenhar o potencial que a gente tem nessa vida. Coragem, gente. Coragem, alegria e coragem. Vamos reinterpretar esse desconforto que você sente hoje, aí onde você está. Sem ter todas as respostas, sem ter o cenário ideal, sem ter as circunstâncias ideais. Eu falo isso em voz alta para mim mesma. Porque hoje, nas minhas empresas, eu também estou lidando com situações desconfortáveis. Desconfortáveis. Ontem mesmo eu estava conversando com minha prima Mona Lisa. Ela é gerente de uma multinacional lá em São Paulo. Ela é engenheira de mecatrônica, enfim, eu nem sei explicar direito o trabalho de Mona Lisa, sei que ela é super inteligente, super talentosa. E ela conversando comigo, tô te achando calada hoje, tô te achando diferente. Eu disse que é o quê? Eu digo, mulher, eu não dormi bem essa semana, porque foi uma semana punk. Aí quando eu não durmo, minha energia baixa. E no dia anterior eu tinha trabalhado até 9 e alguma coisa com Celina na loja, que era véspera do Dia das Mães, eu tava cansada mesmo. E daí a gente começou a conversar sobre mercado e depois de conversar eu disse, gente, tá todo mundo nessa, vivendo desconforto. Não tem nenhuma empresa hoje que tá, tirando as Bets, né? Aí a Bet é outra história, que a gente não é da Bet, graças a Deus, que Deus me defenda de ser da Bet, que a gente não caia nessa tentação, né? Tirando as Bets, todo mundo no Brasil está sofrendo alguma coisa, algum impacto da situação econômica. E a gente vai fazer o quê? Cruzar os bracinhos e esperar passar? Você vai ser engolida. Vou fazer o quê? Ficar só abrindo a boca para reclamar e não fazer nada? Não! Vamos agir. E vamos trazer gente que queira agir junto com a gente. Aqui mesmo tem uma hoje, né, Brenda? Se a gente for esperar a circunstância ideal, a gente não vai para canto nenhum. Então a gente precisa o quê? Reinterpretar o desconforto. E é por isso que você tem que continuar nessa live, que eu vou dizer agora o que você tem que fazer. Da próxima vez que você se sentir deslocada, onde você está, faça essas seguintes perguntas para você. Isso é inadequação ou é crescimento? Essa sensação de desconforto que eu tô aqui agora, é porque de fato eu sou inadequada para esse posto, para esse lugar que eu estou, para essa responsabilidade, para essa missão, ou é apenas um desconforto causado pelo crescimento, porque crescer dói. Crescer dói. Crescer dói. Que a gente aceite a dor do crescimento. Outra pergunta. Isso é incapacidade ou é transição? Faça essa pergunta. Isso é incapacidade ou é transição? Porque incapacidade é uma coisa. Incapacidade a gente vai buscar a ferramenta técnica para aprender. Vai aprender, vai estudar. Vai fazendo e estudando. Fazendo, trabalhando, estudando. Trabalhando, estudando. Trabalhando, estudando. Ora et labore. Rezando, entregando a Deus. Mas se for uma transição, se é incapacidade, estuda e se capacita. E se é uma transição, aceita a transição, abraça a transição, se joga na transição e dá teu show. Quantas vezes no meu dia a dia eu me sinto completamente deslocada, completamente sem respostas. Mas eu permaneço, eu fico. Foi sempre que você permaneceu, Raíza? Não, e é por isso que eu tenho que falar isso pra você. Tá? Muitas vezes a gente não dá tempo para consolidar a nova identidade, a gente desiste. Não é o tempo, gente, é a repetição. Ah, mas eu já estou muito tempo fazendo isso. Certo, mas você precisa ir repetindo, você precisa agir várias vezes naquele nível até aquilo se tornar natural. Ah, mas eu não sou boa de gravar. Grava 20 vezes, 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes. Eu quero ver se tu se torna boa nisso. Ah, mas eu não sou boa com pessoas. Eu digo, pega uma turma, lidera, dá feedback, dá treinamento. No instante tu fica boa, mulher. A gente só não é boa naquilo que a gente não executa tempo suficiente para ficar boa. Até aquilo se tornar natural. Mas o que acontece com a gente no dia a dia? A gente vai... Ai, porque eu errei. Então eu não sou boa nisso. Deixa eu ir para onde eu sou boa. Aí se lasca. Se lasca. Tô falando a real hoje pra vocês. Tô só na chinelada aqui hoje. Tô dando moleza nem pra vocês, nem pra mim, nem pra ninguém.
Então, gente, vocês já viram que o desconforto não é o problema. O desconforto é sinal de que nós estamos crescendo. Aceite esse desconforto, abrace esse desconforto. Se é incapacidade que você tem, estude e compense a falta de capacidade técnica. Mas não desista. Isso é transição. Ser líder não é se sentir pronta o tempo todo. Morra esse mito de que ser líder é você se sentir pronta o tempo todo, é você ter todas as respostas, é você saber o que fazer. Tem muitas vezes o líder não sabe o que fazer e o líder precisa ter humildade de dizer, não sei o que fazer, preciso da ajuda do meu time. E às vezes o time também não sabe o que fazer, a gente vai buscar ajuda de fora, a gente primeiro pede a Deus iluminação, Deus manda seus anjos. É sobre sustentar esse desconforto até que a gente construa essa identidade do papel que a gente lidera. Papel que existe. Então, sustente esse desconforto até você se sentir confortável nele. Repita e vá aprendendo com os erros. Vá levando as pancadas do dia a dia e fazendo melhor no outro dia. Levanta, sacode a poeira, vai-se embora fazer de novo. Como é que a gente era quando era criança? A gente queria muito aprender a andar de bicicleta. Mas a gente aprendeu a andar de bicicleta de primeira? Não, a gente levou queda. E por que quando a gente é criança a gente aceita as quedas? E quando a gente fica adulto, a gente não quer mais aceitar as quedas? Os dissabores, os insucessos, as frustrações, as injustiças. Levanta, sacode a poeira e vamos trabalhar, que é segunda-feira. Ótima semana para vocês, fiquem com Deus. E você que é sucessora de negócio familiar, que está sentindo também esse desconforto na sua missão, fala comigo no direct que eu vou te dar orientações, tá bom? Um beijo e até semana que vem às 8 horas. Prometo que da próxima a gente vai fazer às 8.